Pois ontem à noite eu estava na Câmara de Vereadores acompanhando a sessão solene de homenagem ao Major Marinho, que recebeu o título de cidadão Bento Gonçalvense. E tinha alguns vereadores por lá, não estavam todos, alguns faltaram por menos profissionais, mas eu conversei com alguns sobre a CPI, aquela CPI do transbordo. Vamos recordar um pouquinho. O secretário Luiz Senhor foi para a Câmara convocado, que foi para prestar algumas informações lá para o vereador Moacir Camerini e para os demais vereadores, e ele comentou sobre o problema do transbordo, aquele local onde era levado o lixo, depois colocado nos caminhões para ir lá para Butiá, né? Minas do Leão, sei lá, vai para lá, enfim. E o secretário fez uma denúncia gravíssima de mais de 800 toneladas. Se estavam levando o lixo para as Minas do Leão, como pode ter sobrado 800 toneladas de lixo ali, que foram retiradas e foram para onde? Foram retiradas, custou muito caro isso aos cofres públicos. Havia um pedido da FEPAM para que fosse feita uma análise do solo, para ver o índice de comprometimento do solo em função daquele lixo, e isso não foi feito, e o secretário foi muito claro nas suas denúncias. E aí o vereador Camerini pediu CPI. 4 assinaram a CPI, os 4 vereadores do PT. E que o acusado foi o administrador do PT, o Roberto Lunelli. Aí eu fico pensando, teve outros 4 votaram contra a CPI e tem uns 6 lá que estão indecisos. Uns 6, 7, não sei, 6. Estão indecisos. Peraí. Será que tem alguma coisa, além da administração do Lunelli, anterior? Tem problemas ali? Aí vem aquele negócio partidário, PP, PMDB, estavam comandando a prefeitura quando começou ali o transbordo. Será que é por isso? Será que a CPI não interessa por questões partidárias? Eu até comentei com alguns deles. Eles até fizeram brincadeiras. Eles estão brincando. Tem vereador que brinca. Tem uma fortuna de dinheiro público envolvido nessa história, problemas ambientais seríssimos, e eles brincam. Olha, essa CPI tem que sair. Ou o Ministério Público tem que tomar uma atitude, tem que investigar bem isso, muito de perto, saber exatamente o que está acontecendo. A FEPAM tem que vir para cá, checar essa coisa toda aí, porque afinal é a população toda que está pagando a conta e está tendo problemas, quem sabe problemas ambientais mais sérios. Tem muita gente que mora lá e mora no Vale dos Vinhedos. É problemático isso, né, senhores vereadores? Que está numa CPI, esqueçam o partidarismo, esqueçam essa coisa asquerosa que é partido político no Brasil. Pense na população, no dinheiro público. CPI já. O Major Marinho foi homenageado. O vereador Moisés Escúcio propôs o título de cidadão Bento Gonçalvense a ele, a Câmara aprovou por unanimidade e ontem ele foi homenageado. O comando da Brigada Militar de Caxias estava aqui, da região da Serra. Foi uma bela homenagem ao Major Marinho, merecidíssima, sem sombra de dúvida, porque o Marinho veio para Bento com 7 anos e aqui fez toda a sua vida, sua família, constituiu família, saiu algumas vezes daqui, mas as suas raízes permaneceram. Ele ficou em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, um tempo, mas a família dele continuou aqui. Quer dizer, fortes raízes do Major Marinho aqui, né? Por isso é que foi homenageado com justiça. Parabéns, Marinho, parabéns à Câmara de Vereadores por ter prestado essa homenagem a esse homem que tanto merecia realmente. É o mais novo cidadão Bento Gonçalvense. Agora, na área da segurança pública, a gente fica preocupado. Não é o Marinho, não é o Terceiro Exército, a Aeronáutica que vai resolver o problema. É muito mais do que isso, é muito mais grave do que isso. Essa madrugada foi arrombado, assaltado, furtado uma loja, num centro da cidade, na Saldanha Marinho. Semana passada entraram, olha a ousadia deles, chegou num ponto que a gente fica pensando, isso é um menosprezo à população como um todo. Eles entraram num lugar onde tinha 20 pessoas, lá no interior aí,
20 pessoas, estou jogando carta, conversando, tá lá, e assaltaram. Que é isso? Não tem mais limites à ousadia dessa gente? Bom, é só olhar o que aconteceu na PUC, né, na segunda-feira. O sujeito entra lá, até porque tem um vídeo na internet das imagens do cara, sem máscara, sem absolutamente nada. Foi lá do cara ali, pastinho, lá, entrou, saltou uma sala de aula inteira no terceiro andar da Faculdade de Comunicação Social da PUC, e foi embora com o que ele tinha roubado. Não tem limites mais. Por quê? Porque a nossa legislação é pífia, protecionista, protege esses bandidos aí, lhes dá direito a recurso a isso, a liberdade, não sei o quê, falta presídio, falta tudo nesse país, principalmente vergonha na cara do povo que não toma uma atitude contra esse Congresso Nacional pífio que nós temos, que não faz uma legislação que permita à polícia e à justiça tomar as medidas cabíveis para esses casos. Aliás, eu acho que nós podíamos entregar a administração da segurança pública brasileira para os chineses. Lá um cara que faz um troço desses aí, uma bala na nuca, a família paga a bala e está resolvido o problema. Acabou. Terminou o problema, mata o problema na hora. Não vão recuperar. Não vão recuperar essa gente com certeza. Enfim, a ousadia está muito além da nossa vã filosofia e da nossa imaginação. A fiscalização de trânsito está agindo em Bento, pelo jeito. 1.230 multas aplicadas no mês de agosto. Essa é a informação. Quer dizer, se está acontecendo isso, estão atuando mesmo e autuando, eu acho que dá para ter esperança que esse trânsito de Bento, essa vergonheira que tem aí, acabe ficando interessante até. Quem sabe as pessoas parem de fazer... Olha o horror. Teve um cara, semana passada, acho que foi, o cara fez estripulias aí numa esquina, ele ameaçou que ia para um lado, depois ameaçou que ia para o outro, e as pessoas que estavam atrás, os outros caras que estavam atrás, buzinaram. Adivinha o que ele fez? Mandou, fez sinais com a mão para todo mundo. Quer dizer, ele estava certo, achava que estava certo, fazendo estripulia no trânsito, sem sinalizar, sem nada. Isso é que precisa ser coibido e multado, mas como manda o figurino. E por falar em multar, dia 1º de setembro agora entrou em vigor uma resolução do CONTRAN, que já tinha sido prorrogado por mais 90 dias, né? Entrou em vigor novamente. Multa por infração grave para os caminhões que tocam aquela fumaceira toda nas estradas. Os canos de descarga, aquilo tudo. Multados. Quem vai fiscalizar? Temos gente que chega para isso, mas a resolução está em vigor. As vans de transporte escolar começaram também a ser fiscalizadas. Algumas irregularidades, foram multadas, etc. Tal. Olha, o Major Moro lá e o Medina, pelo jeito estão agindo, hein? Então, se não botar cartela no estacionamento pago, pisca-alerta, sabe aquele pisca-alerta que significa aqui em Bento, estou cometendo uma infração de trânsito, dane-se, isso aí pode ser que comece a ser multado. Aliás, eu falei em multar, Departamento Municipal de Trânsito, nós recebemos, a imprensa recebeu um comunicado há algum tempo de que a interrupção de ruas e coisas assim deveria ser comunicada com 48 horas de antecedência, ou seja, estão fazendo uma obra, que em Bento é assim, tem uma obra, o importante é a obra. A população, todos os outros 110 mil habitantes, não tem nenhuma importância, né? Deveria ser comunicado à imprensa para divertir. Olha, pessoal, é o seguinte, aquela rua, tal dia, em tal hora, tal, ela vai estar parcialmente ou totalmente interrompida em função de uma obra, em função de alguma coisa. Está acontecendo isso, Bedina, lá do DMT? Major Moro, está acontecendo isso? Se está, não mandaram aqui para a TV Cidade, nem para mim, nenhuma comunicação até hoje de ruas interrompidas. E o que mais se vê é ruas interrompidas em Bento. Eles vão lá, colocam cones, metem um caminhão imenso e não importa a hora. Por exemplo, sexta-feira à tarde, aquela rua Carlos Flores, que vai, olha, ela vem da Avenida Planalto, é uma das mais importantes artérias de Bento hoje.
A rua Carlos Flores, à direita, tinha um caminhão com cones aí, afunilando a rua. Quer dizer, a Planalto ficou um horror. Sexta de tarde, por volta de 15 para 6. Quer dizer, havia comunicação de que essa rodovia, essa rua estaria interrompida por um caminhão, por causa de uma obra. Eu não recebi nada. Ou seja, conclusão, nem a TV Cidade. E eu não tenho nenhuma dúvida que eles devem estar respeitando a TV Cidade e a mim, como homem de comunicação, como a TV também. E não recebemos. Conclusão, estão esquecendo de fazer essas comunicações, ou então eles estão esquecendo de pedir licença para o Departamento Municipal de Trânsito. Eu fico com a segunda hipótese. E como não fiscalizam, eles vão continuar trancando ruas, etc. e tal. Até quando? Não sei. Pois é. Ó, é só dar uma olhadinha. Aliás, tem uma coisa que acontece aqui na frente da igreja, por volta de 18 horas, mais ou menos, aí que o pessoal vem para o mercado. Eles querem entrar no estacionamento lá da igreja. Mas aí não se sabe por que até hoje, eu acho que Freud tem que ser ressuscitado para tentar explicar. Tem alguns que querem sair de ré dali. Eles não querem dar a volta, sair lá por baixo, eles querem sair de ré. Aí tem um outro que quer entrar. Então, quem vem atrás, se ele vai trancar tudo, até essa aldeia Marinha, Júlio de Cassino, ele está andando para isso. Ele quer entrar, liga o pisca-alerta, faz a clássica cara de paisagem, assim, esperando que o cara... Meu amigo, ó, Mauro, DMT, põe os agentes aí para botar ordem nesse galinheiro, está na hora, viu? Trancam a Marechal Deodoro por volta de 6 da tarde, um pouco antes, porque querem entrar no estacionamento. Isto é passível de multa. Está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. No Código Bento Gonçalves, não. O Código de Bento só tem um artigo, artigo 1º. Estou na minha, dane-se. Só tem que aplicar o Código Brasileiro de vez em quando. Esse é um caso. Né? Pois é. Grêmio e Goiás. Eu comentei aqui ontem ao meio-dia que eu achava que o Grêmio ia perder o jogo. O Grêmio deveria perder o jogo, pela lógica, porque vinha ganhando 5 jogos consecutivos, mas não estava convencendo muito o Grêmio, não, com aquele esquema renatiano lá. A mim não convencia. E ontem à noite foi coroado os erros de estratégia do Renato, na medida em que ele começa o jogo com um menino no lugar de um profissional já de larga experiência para jogar fora de casa, o Zé Roberto. Aí o Biteco e o Dida se encarregaram de perder o jogo. Começaram a perder o jogo. O Dida podia ter dado um bico para qualquer lado, não, ele deu no peito do Walter. Aliás, eu recebi um torpedo do Grec, depois, do Simar Grec, meu grande amigo colorado, dizendo o seguinte: Walter tonelada 2, Grêmio 0. Olha só, o Grêmio perdeu para El Gordo, o Walter. Não dá para acreditar. O Goiás é forte, o Grêmio dificilmente ganha lá, e o Internacional não ganhou deles aqui. O Goiás é um bom time agora, não pode perder daquele jeito ali, né? Aliás, o Barcos também está perdendo gols, e eu, quando era guri lá, não perdia, não. Eu não era profissional, mas aquele tipo de gol que o Barcos está perdendo, raros são os profissionais de bola que perdem. É ele, o Damião, que perdem gol desse naipe aí. Mas, enfim, o Grêmio perdeu o jogo, deu a lógica. Sábado tem uma oportunidade de se recuperar com a Portuguesa ali na Arena. O Internacional enfrenta o Corinthians hoje, um grande jogo. Olha, eu acho que vai dar umas 12 mil pessoas hoje de noite lá. 2 mil corintianos e 10 mil colorados. É noite para se torcer pelo Rio Grande do Sul contra o Corinthians, pelo Internacional. Eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br